Sabe quando você olha para a sua vida e pensa, o que está acontecendo? Pois é, isso aconteceu comigo e eu entrei numa verdadeira crise existencial. E agora eu não consigo parar de pensar nisso. Bom, o que aconteceu, né? Fui fazer uma análise do meu ano, 2025, né? Tá chegando ao fim, estamos em dezembro. E aí eu fui analisar. Eu gosto sempre de analisar o ano que passou e pensar no ano seguinte, o que eu quero, quais são os meus desejos, meus objetivos e tudo mais. Só que ao fazer uma análise de 2025, eu cheguei à conclusão de que tem uma coisa muito errada na minha vida. O que tá errado? Eu não tô alcançando metas que eu estabeleço. E por que isso tá acontecendo, sabe? Eu comecei a pensar nisso. O que aconteceu para eu não alcançar essas metas? E num primeiro momento, eu entrei num processo de autopiedade que, sério, se arrastou por algumas semanas. Porque eu comecei a pensar assim, é porque eu não consigo atingir essas metas específicas aqui. Não dá certo, eu não sou capaz, eu não sou o suficiente, acho que o problema sou eu. E, assim, agora que eu tomei consciência disso, eu olho pra trás e penso assim, meu Deus, como que eu entrei nesse processo? Detalhe, eu estava nisso até alguns dias, tá? Mas assim, como que eu entrei nisso, né? E a gente entra nesse processo mesmo de autopiedade, de vitimização, de pensar assim, o problema sou eu, nada dá certo. E pensamentos extremamente sabotadores, negativos, que só estavam me jogando pra baixo mesmo. E olha que eu tenho muita consciência disso, mas quando a gente está vivendo determinadas situações, às vezes a gente fica tão imersa que é uma coisa até mais forte que a gente, né? A gente fica imersa naquilo ali e vai acontecendo e vai levando até dar aquele clique, assim, de clareza, né? Que foi o que aconteceu alguns dias atrás. Eu tava pensando assim, beleza, o que tá acontecendo, né? Porque eu cansei, sabe quando você cansa de ficar naquela autopiedade, naquela vitimização e toda triste. Eu tava, alguns dias, eu nem apareci no Instagram porque eu tava tão, assim, pra baixo, sabe? E me arrastando e pensando assim, nossa, minha vida não tá do jeito que eu quero, eu tô tão insatisfeita, nossa, mas eu devia estar feliz, né? Porque, olha só, o Gael, eu tô realizando um sonho, tá eu, Henrique aqui, a minha família. Mas eu não alcancei essas outras coisas que eu quero. Sabe, eu fiquei nesse processo e me arrastando mesmo. Até, eu sempre falo, né, da postura de Lagosta Vitoriosa. E eu tava com uma postura zero de Lagosta Vitoriosa. Até que eu tava começando o dia na postura, mas depois, sabe, a coisa desandava. E muito por causa desses pensamentos, né? O pensamento é a origem de tudo. E aí, isso foi se arrastando por alguns dias, até que eu cansei. Sabe quando você chega no seu limite? Falei assim, gente, chega, eu tô cansada disso. Eu vou ficar nessa autopiedade? É assim que eu quero viver a minha vida? Eu quero viver a minha vida lamentando e não curtindo sonhos que eu realizei, metas que eu alcancei, porque eu tô pensando naquilo que não aconteceu. É assim que eu quero viver? E eu cheguei à conclusão de que não é assim. Eu precisava ter um novo olhar sobre essa situação. Beleza, eu não atingi essas metas aqui específicas que eu estabeleci. O que aconteceu? Por que eu não estou vivendo essa vida que eu quero? Por que eu não estou acordando todos os dias me sentindo satisfeita, me sentindo realizada, me sentindo feliz, me sentindo energizada? O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu tô com esse gosto de insatisfação? E é um gosto amargo, sabe? Com a minha vida. Por que isso está acontecendo? E aí eu comecei a pensar. E escrever e anotar e refletir muito sobre isso, até que eu cheguei à conclusão de que existem 12 obstáculos. Não é um obstáculo, não são 2, não são 3, são 12 obstáculos. Você tá sentindo o drama disso? 12 obstáculos entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Sério, eu anotei aqui, ó. Olha isso daqui. 12 obstáculos. Eu vou ler aqui pra você entender que tipo de obstáculo que eu tô falando, que é o que tá me impedindo de viver a vida que eu quero. E essa clareza, nossa, isso daqui, sério, me deu uma energia, um gás, porque quando a gente tem clareza, entende o que tá acontecendo, a coisa muda. Mas vamos lá, quais são esses obstáculos, né? Primeiro obstáculo, falta de visão. Eu não tenho uma visão clara do que eu quero, sabe? De onde eu quero chegar. E isso é um erro.
Obstáculo número 2, falta de metas. Mas, Cláudia, você não falou que estabeleceu metas? Sim, eu estabeleci metas, mas eu não estava estabelecendo metas do melhor jeito, sabe? De um jeito que estava realmente funcionando, até porque eu não atingi grande parte das metas que eu estabeleci. Outra coisa, rotinas erradas. Terceiro obstáculo. Quarto obstáculo, pensamentos sabotadores. Os nossos pensamentos, eles são a origem de tudo. E se os nossos pensamentos não estão compatíveis com a vida que a gente quer, com aquilo que a gente deseja, o trem desanda. Medo do que vão pensar, medo de fracassar, vitimismo. Acabei de falar, eu tava nesse vitimismo, sabe? Ai, coitadinho de mim. Ai, porque nada dá certo. Ai, porque eu não alcanço as coisas que eu quero, blá, blá, blá. Eu tava nisso, tava nessa. Outra coisa, ser morna. Gente, como que eu sou uma pessoa morna? Eu estou sendo, né? Porque isso vai mudar. Mas assim, sabe aquela pessoa que fica em cima do muro? Eu e a Letícia, que é minha irmã, a gente sempre fala sobre isso, né? Porque, sério, eu acho que eu boto a culpa no direito. Porque eu sou formada em direito, né? E no direito a gente tá sempre pensando ali, tem a regra, tem exceção, mas tem isso, mas tem aquilo. Mas eu não quero viver a minha vida assim. Eu quero ser uma pessoa que tem uma opinião forte sobre as coisas, sabe? Não é que, o jeito, tá vendo? Olha eu ponderando aqui, eu fazendo a ponderação. Já vou mudar isso. Ponto final, eu quero ser uma pessoa de opinião forte, ponto. Outra coisa, vamos ver, né? Isso daqui tem que mudar, gente. Outra coisa, falta de confiança. Eu, uma pessoa que tô aqui, sempre falando de confiança, né? Confiança pra você conquistar a sua aprovação, pra você passar no vestibular, me deparei com uma falta de confiança em mim. Olha como que esse processo, ele é eterno, tá? A gente tá sempre ali evoluindo, tendo que melhorar e tudo mais. Outra coisa, não agir como? Eu não estou agindo do jeito como se eu já tivesse realizado a vida que eu quero. Eu tô agindo como se eu não conseguisse conquistar as minhas coisas, sabe? Como se eu não realizasse nada, como se, nada desse certo. É assim que eu tô agindo. Outra coisa que eu observei, que é um obstáculo, são hábitos que eu tenho de pensamentos e sentimentos. Então, eu tô habituada a me sentir insatisfeita. Mesmo quando tá tudo ótimo. Tipo, eu tô curtindo com o Gael e com o Henrique, por exemplo. Me vem um pensamento negativo de tipo assim, nossa, e se eu perder tudo isso, sabe? Se eu perder minha família? E aí eu fico insatisfeita. E aí não dá certo. Tipo, eu sabotando aquele momento de felicidade, aquele momento de satisfação. Por quê? Porque eu estou habituada a ter esse tipo de pensamento, a me sentir dessa forma. E aí eu preciso buscar formas, né, de me sentir assim. Aí eu vou alimentando esses pensamentos. E, por fim, o 12º obstáculo, não ser autêntica. São essas 12 coisas que estão entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Que aqui eu vou chamar de topo da montanha. Porque, para ser bem sincera com você, eu não sei exatamente onde eu quero chegar. Eu não sei exatamente o que eu quero. E é isso que eu vou descobrir nessa jornada. Eu preparei um plano, porque não adianta nada, né? Eu tomar consciência desses obstáculos, mas não fazer nada para superar esses obstáculos e chegar no topo da montanha, que é chegar onde eu quero. E aqui, o mais legal de tudo é que eu vou documentar essa jornada. E por que eu escolhi documentar isso? Eu já passei várias vezes por esse tipo de processo, tá? E essa é a primeira vez que eu vou documentar. Por que eu decidi documentar dessa vez? Porque, primeiro, eu vou estar aplicando muitas das coisas que eu ensino aqui. E eu não sou o tipo de pessoa que fala pra você fazer uma coisa e eu não faço. Não. Eu não sou esse tipo de pessoa que acha isso uma baita de uma hipocrisia e eu acho errado. Eu tá aqui indicando, falando pra você fazer uma coisa que eu não faço. Então, aqui você vai ver na prática, eu aplicando muitas das coisas que eu ensino. Eu testando outras técnicas, outras ferramentas, validando, vendo como que isso funciona. Dá certo, não dá, como que é. Então, vai ser bem legal. Segunda coisa, o segundo motivo, né, pelo qual eu decidi documentar isso, é o compromisso público. Fala sério, eu tô aqui no canal que tem mais de 3 mil inscritos, me comprometendo a mudar a minha vida. Olha isso. Gente, eu tô com medo. Eu estou com medo, sério. Tô com friozinho na barriga, porque uma coisa seria se eu estivesse fazendo aqui, né, no meu íntimo. Não, eu estou fazendo essas mudanças e tal. Se não der certo, não deu certo e vida que segue, ninguém nem ficou sabendo. Agora, neste momento aqui, olha, se eu não mudar a minha vida, mais de 3 mil pessoas vão estar sabendo.
Então, esse compromisso público, ele é forte, sabe? Ele é poderoso, eu vou ter que fazer acontecer. Isso até me lembra a história do cara do Subway, que ele imprimiu no guardanapo do Subway, tá? Isso lá no começo, que ele iria abrir 10 mil lojas. Compromisso público, né? Depois que você faz isso, e aí você coloca nas lojas, nas suas lojas, o guardanapo escrito isso, você tem que fazer acontecer. E é esse o meu objetivo aqui. Terceiro motivo é porque eu acho que é uma coisa interessante, assim, sabe? De compartilhar. Eu não acho que eu sou a única pessoa que tá vivendo isso, que tá vivendo uma crise existencial. Muita gente fala que é por causa da maternidade. Acho que pode ser também. Mas mesmo antes de me tornar mãe, eu já vivi essas crises existenciais, sabe? E saber que você não tá sozinho, que eu não tô sozinha nessa, é muito legal. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual eu quero compartilhar aqui com você. Agora, bora ver onde isso vai me levar. Como que vai funcionar isso, né? Primeiro, eu vou compartilhar aqui com você o plano que eu fiz e vou começar a partir de amanhã. Todo domingo eu vou iniciar uma nova semana. Eu planejei para fazer tudo isso em 8 semanas. Vamos ver como que vai ser. Isso aqui é um teste, é flexível. Eu tô experimentando também, você vai experimentar aqui junto comigo. Mas o planejamento inicial precisava de um plano para dar início a isso. São 8 semanas. 8 semanas. E aí talvez você esteja pensando assim, Cláudia, por que você não tá começando isso em janeiro? Porque eu pensei isso também, né? Nossa, eu vou começar... Será que eu começo em janeiro, né? Início de ano e tal. E aí eu já vou compartilhando isso com o pessoal. Gente, mas, sério, por que esperar? Sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que espera o início do próximo mês. Eu não espero a segunda-feira, o ano seguinte. Não, já vou começar agora, vou começar hoje. Dieta, por exemplo. Várias vezes eu já comecei a fazer uma dieta, mudei o plano alimentar, fiz mudanças assim. Uma terça-feira, uma quarta, numa quinta, por que não? Por que a gente tem que esperar a segunda-feira? Não, já vou fazer isso agora. E aí, já tô aqui, hoje é dia 13 de dezembro. Aqui, ó. 13 de dezembro, 9h10 da manhã. E nós vamos fazer isso, já vou começar a partir de amanhã. Meio do mês de dezembro, bora começar a fazer essas mudanças. E aí, eu tô aqui com o meu computador e vou mostrar pra você o Trello. O que eu fiz, né? Começando, então, aqui tá o meu Trello e aqui vem as listas, né, de coisas. Então, comece por aqui, que são as regras do jogo. O que eu estabeleci? 3 regras básicas e simples, tá? Seguir o planejamento, adaptar o que for necessário. Eu preciso levar isso em consideração, porque a minha rotina hoje, ela é muito imprevisível, é tudo muito diferente e tal. Com o Gael, né, ele tá com 5 meses, então muitas mudanças nesse período. E a terceira regra é se comprometer e também se permitir curtir o processo. Então, eu quero me permitir curtir esse processo. Eu sou uma pessoa muito disciplinada e às vezes eu posso entrar numa cobrança excessiva. Eu não quero colocar esse peso aqui. Aí eu coloquei metas para a jornada, tá? Aqui, então tem 10 metas para essa jornada. Tem o placar semanal, que eu vou vir aqui, vou alimentar, como que foi, né? Ó, semana 1 foi desse jeito, semana 2 foi desse jeito. E aqui, kit de emergência para dias ruins. Acho isso importante, porque vai ter dia que não vai ser fácil. E aí eu vou poder recorrer aqui a essas 4 estratégias aqui que eu deixei aqui. Depois eu posso colocar outras e tudo, mas por enquanto são essas 4, que é o quê? O to-do, que é para fazer movimentos com as articulações. Isso eu aprendi com uma das minhas mentoras, que é a Gislene Esquerdo, que é muito bom fazer esse to-do. Caminhar, que é para sair do ambiente, sabe? Às vezes a gente fica ali muito dentro de casa e tal. Eu que trabalho de casa, por exemplo, preciso sair, dar uma esparecida, sabe? E eu amo, o Gael ama também, então vai ser muito bom. Outra coisa, dançar. Dançar é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Não sei porquê, parei, né? Mas eu adoro dançar. E outra coisa, ouvir músicas animadas, o que é muito bom também para trazer esse estado emocional positivo. Às vezes a gente tá para baixo, é bom você colocar uma música animada, que isso muda o seu estado de espírito. E aí, nós vamos começar, então, agora a partir de amanhã, dia 14 de dezembro, começa a semana 1, que é criando uma visão. Esse foi o primeiro obstáculo que eu identifiquei. Eu não tenho uma visão clara, sabe, de onde eu quero chegar, do que eu quero, qual é o meu topo da montanha. Eu preciso identificar isso. E aí, aqui eu coloquei, então, qual que é o obstáculo? A falta de visão.
sem uma visão clara do que eu quero, vai ser muito difícil eu criar a vida que eu quero, a vida que eu desejo, a vida que eu sonho. Então, bora mudar isso. Eu tô animada, já fiz um planejamento aqui. Qual que é o meu resultado desejado no final da semana? Ter uma visão clara do que eu quero para 2026 e para minha vida. Aqui, eu ainda não defino. Por que eu coloquei para 2026 e para minha vida? Porque eu não sei exatamente como que vai ser. Se eu vou ter uma visão mais global, assim, do que eu quero para a vida em geral, ou se eu vou ser mais específica aqui com relação a 2026. Tô deixando para descobrir ao longo dessa semana. E aí eu fiz um checklist de atividades aqui já. E aí na semana que vem, ao final dessa semana, eu venho aqui pra comentar como que foi a semana anterior, né? Como que foi a semana número 1, o que que eu descobri, como que eu tô me sentindo, como que foi esse processo, o que que deu certo, o que que não deu certo, como que foi, o que que funcionou, o que que não funcionou. Eu tô super curiosa pra saber tudo isso e aí eu vou também já compartilhar o que me espera para a semana número 2. Então a gente vai fazendo assim, vou compartilhando aqui com você como vai ser e eu espero que esse processo seja muito legal. Eu tô animada e muito curiosa para saber como eu vou chegar ao final dessas 8 semanas. Então, bora lá, bora promover essas transformações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você acompanhe essa jornada e descubra aqui junto comigo, né, onde que a gente vai chegar com isso e se esse meu plano aqui vai funcionar ou não. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais.